Fala pessoal, beleza? Boa noite. E vamos para mais um recap, tá, de mercado aqui, dia 3. Conversar um pouco sobre gatilhos, leitura de contexto, né, pessoal, e ideias para o dia seguinte, beleza? Se você assistiu o vídeo de sábado, né, que foi o nosso fechamento de mercado, você provavelmente deve ter pego algumas oportunidades na ponta vendedora, né, pensando naquelas ideias que a gente comentou. No gráfico diário de hoje, pessoal, apareceu um gatilho de venda. Lembra que a gente já havia comentado que esse retorno à média móvel de 20, né, ele era ainda um setup de venda. Teve boa pressão compradora aqui, né, como havíamos comentado, não há correção. A primeira correção foi essa barra aqui. Então essa barra aqui é uma L1, certo? E ela, além de ser uma L1, ela também é um topo duplo ali na média móvel de 20, né? Então ela tinha algumas ideias. Ela rompe a mínima da barra anterior, que é algo essencial, né, para a gente pensar na ideia de continuidade. Boas entradas, né, geralmente apresentam rompimentos, pelo menos das mínimas das barras anteriores a ela. E aí o dia de hoje, né, ele iniciou com uma lateralidade e depois veio para uma boa movimentação de baixa. Tá? O ponto que você via mais claramente, né, era ali nos 60 minutos. Então a gente já vai chegar até lá. Observando aqui no diário, tá? Se a gente der um pouco mais de zoom aqui para deixar algo mais próximo para que todos possam ver, tivemos um fechamento de barra sobreposta. Tá? O que é um fechamento de barra sobreposta? É quando o fechamento dessa barra ela fica presa dentro dos limites da barra anterior, tá? Da máxima e da mínima da barra anterior. Então essa barra ela fecha aqui, certo? Ela apresentou um comportamento de movimentação de baixa, tá? E depois retornou. Então, o que a gente já pode visualizar aqui, né? Você pode traçar aqui, como a gente conversou, máxima e mínima, certo? Essa correção ela veio até a região dos 50%. Se você analisar toda essa perna do diário, essa perna ela foi uma perna até que forte, né? Porque, como a gente comentou, ela não tem correção, tá? A primeira correção foi aqui na L1. E ela fechando como barra sobreposta, ela deixa já uma certa possibilidade da barra de amanhã, inclusive, apresentar algum tipo de comportamento de alta, apenas mantendo até mesmo a ideia de lateralidade. E se for só manter a ideia de lateralidade, né, essa barra aqui, ó, esse gap aberto, ele pode ser, né, já uma boa movimentação a ser pensada em movimento de alta. Tá? Fechar, né, esse gap aberto do diário, já que em barras sobrepostas, né, quando a gente tem lateralidade, muitas vezes o preço ele vem, fecha esses gaps, né, e depois ele pausa a movimentação. Claro, pode passar um pouco, a gente está falando do gráfico diário, mas acaba sendo, às vezes, quando o preço entra nessas regiões, né, bons magnetos para se pensar em movimentação. Tá? E aí esse é um pensamento do gráfico diário. Se essa barra tivesse rompido, né, fechado mais aqui embaixo, rompendo a mínima da barra anterior, a gente ia pensar um pouco mais na ideia de continuidade. Isso a gente está conversando sobre o gráfico diário. Tá? E aí a gente vai aqui agora observar os 60 minutos. Eu vou realmente deixar marcada essa região aqui. Tá? Para manter a ideia, né, de ter uma marcação ali para caso, né, o preço venha a penetrar nessa região aqui, e isso daqui também, né, pode, né, iniciar uma lateralidade. Afinal de contas, as médias estão ficando um pouco sem direção. É um setup de venda, tá? A média móvel de 20 pagou já uma boa movimentação, a gente já vai ver no 60 que isso daqui também já deu alvos, tá? Mas a pressão anterior foi bem forte. Então, se a gente considera isso daqui um micro canal, 2 até 3 barras de alta, de baixa, né, pode ter uma retomada. Então fica também a possibilidade de a gente enfrentar ainda, né, às vezes até mais uma barra de baixa, mas depois, né, algum tipo de movimentação de alta, por conta da pressão exercida pelo microcanal. Algo como aconteceu no M60, né, que foi aquilo que a gente comentou, que veio fazer a movimentação de hoje, né. O que a gente havia comentado, né, no fechamento de sábado? Que toda essa movimentação aqui, ó, é uma excelente pressão vendedora, correto? Você tem, ó, fechamento sempre rompendo mínimas anteriores, tá? Continuidade, ou seja, isso aqui é domínio, isso aqui é um microcanal. Contra microcanal, o que a gente falou? Não existe pensamento comprador. Então o preço podia corrigir uma, duas, três barras ali, mas a ideia, né, era pensar em vendas, tá? E aí, lá em time frames menores, você tem que procurar, por exemplo, pensamentos vendedores, por exemplo, um topo duplo, uma wedge, alguns pontos, né, que você conheça que possa te levar a pensamento vendedor. Você pode pegar a projeção dessa perna aqui, ó, tá? Que era da perna do dia seguinte, pensar em movimentos de correção, 61.8, né? Voltar a descer, onde que abriu, até onde veio essa movimentação, tá? São pensamentos que você precisa ter.
Então aqui você tem uma boa movimentação de baixa, né, uma excelente pressão. Então você vê que tem domínio só de um dos lados. Aqui você não pensa em compras, né, a não ser que você tenha uma movimentação realmente excelente e entrar no risco, né, que é algo um pouco mais complexo para quem está começando. Tá? E aí a gente vai agora para tempos menores. Aqui nos 60 minutos, pessoal, como a gente acabei de conversar, o preço chegou a dar alguns alvos, né? Ele já tinha dado o primeiro alvo, tá, dessa lateralidade aqui no dia anterior, tá, na sexta-feira, ele deu o primeiro alvo, e a gente conversou, inclusive, no vídeo de final de semana, que o preço muitas vezes ele atinge alvo e faz uma pequena correção. Ele faz um alvo, faz uma correção, né? E aí você vê que quando ele atingiu o segundo alvo, né, aqui nessa região, ele acabou apresentando um movimento de correção. E aí a gente, mais uma vez, a gente sempre pensa, né, em quão forte está esse movimento de correção, para a gente pensar se tem domínio, né, agora dos comprados ou não. A gente ainda não vê domínio dos comprados nessa movimentação, não tem clareza para a gente. Não é essa movimentação de baixa aqui, ela não é igual essa movimentação, né, de alta, se a gente for ler pressão. A gente está vendo aqui, como eu acabei de falar, deu o segundo alvo. Ainda tem alvos para baixo? Sim, né, ainda teria o terceiro alvo aqui dessa movimentação, tá? Que seria aqui em 100, 377, tá? Então vou apagar isso aqui para a gente poder agora conversar sobre essa perna, tá? Até onde que corrigiu essa perna? Então a gente sempre está avaliando pressão, tá? Tá tendo uma correção lateral, tá? Tudo bem. E aí eu estou pensando agora, ele fez uma movimentação de baixa, fez uma pequena correção, fez uma movimentação de baixa, está fazendo a correção, está na região dos 50%. Isso daqui ainda é mais vendedor do que comprador, tá? Para ser mais comprador, precisaria estar acima ali do 61.8. Se eu trouxer para essa perna inteira, essa correção aqui, ela praticamente, né, ela é irrisória, tá? Porque ela não chega nem no 38.2, então ela, realmente você não consegue ver forte pressão ainda compradora, tá? Então essa movimentação ainda pode apresentar mais uma puxada de baixo. Aqui as médias estão mais laterais, então ela pode vir fechar os gaps, né? Tem esse gap aqui que também vai ficar aberto, tá? Esse gap aqui, ó. Certo? Esse gap aqui do M60. Ele também é um gap aberto, ele pode vir fechar esse gap, tá? Ainda assim deixar um topo mais baixo, depois voltar a descer. Então, a forma que está posta as médias, né, ela acaba caracterizando um pouco a ideia de lateralidade, né? Média móvel de 50 flat, passando aqui entre o preço, tá? Então, ainda, né, vai ser provavelmente um dia um pouco mais chato de se operar, porque assim, não tem boa pressão compradora, a gente não consegue ler boa pressão compradora, não tem ainda o melhor alinhamento vendedor aqui nos 60 minutos, tá? A média móvel de 20 ainda está acima da média móvel de 50, então ele pode ainda subir um pouco para depois descer, pode abrir com gap de baixa, depois subir. Acabou ficando, né, uma região de lateralidade nesse fundo, ficou por horas, né, que depois de meio-dia ali, uma hora, ficou horas, né, em uma lateralidade, beleza? Então agora a gente vem aqui para os 5 minutos, para conversar um pouco sobre o dia. No dia de hoje, né, era mais fácil você ver algumas movimentações em time frames menores, mas eu vou trabalhar e vou abordar apenas os 5 minutos mesmo, para não tomar tanto tempo. Assim, o dia começou, pessoal, com uma lateralidade, ele abriu com gap de alta, certo? Esse gap de alta, né, frente à perna do final do dia, né, já é na região do 61.8, aqui a gente tinha uma POC, tá, que é uma resistência, já que o preço está vindo de baixo para cima, e aí você sabe que o preço está ali trabalhando na região do 61.8. Tá? Então tem algumas coisas que aconteceram e que é interessante você marcar. E aí, a barra 1, ela abre num gap de alta, mas fecha muito mais vendedora do que compradora, porque todo esse pavio aqui, ele é pressão vendedora. A barra 2 virou um doji completo. Então, com essa barra e essa barra, você tinha já o contexto de uma lateralidade, certo? Em lateralidades, se você visualizou ela rápido e você quer trabalhar, você tem que ou comprar, né, novas mínimas ou vender novas máximas. Ele não chegou a fazer nova máxima, né, ele acabou fazendo aqui uma nova mínima, volta para o meio da movimentação, fez nova mínima, volta para o meio da movimentação. Mas, se você lembra da ideia do macro, né, o que você estaria pensando em fazer? Você não quer comprar alto. Por quê? Porque lá nos 60 minutos a gente havia conversado que tinha muita pressão vendedora. Algo como isso daqui, ó, muita pressão vendedora, certo? Quando você visualizar muita pressão vendedora, você não tenta achar o fundo da movimentação. Você pode até mesmo, né, aproveitar essas movimentações para entrar em falhas de movimentação, tá? Acreditando que essa movimentação ela vai gerar pelo menos mais uma perna. E aí vamos às marcações do dia. Aqui, né, dentro dessa pequena lateralidade, para quem já assiste as aulas há mais tempo, sabe que em lateralidades, pessoal, wedges são excelentes, tá? E aí, ó, você tinha algumas possibilidades de ligar mínimas aqui, correto? Você podia ligar, ó, esse topo, certo? Fez uma correção de uma barra, como falei. Aqui
nos 5 minutos é um pouco mais complexo de ver, mas eu vou marcar aqui e vocês vão tentando visualizar aí. Tem uma correção, tá, dessa barra, ele faz uma movimentação de alta, tem uma correção de uma barra, faz outra movimentação de alta. Então, se eu colocasse no minuto, isso daqui ia ficar bem lindo, vocês podem colocar lá e dar uma visualizada. Mas vocês também conseguem visualizar isso aqui nos 5 minutos. Então aqui é uma wedge com um topo duplo da máxima do dia, certo? Um topo duplo, inclusive, mais baixo, beleza? E aí depois você tem uma barra que muda aqui um pouco o mercado, tá? É essa barra aqui. Essa barra ela deixou gatilho quando essa daqui rompia ela. Tá? Ela era um gatilho de reversão, então ele precisa do rompimento da barra para que ele apareça. Então ele não é um gatilho que aparece. Alguns gatilhos eles aparecem de imediato, tá? Porque ele já faz a configuração independente de rompimento ou não. Esse aqui nesse caso, ele apareceu aqui um gatilho de venda, só que quando essa barra rompeu a mínima dessa barra aqui. Aqui também era uma possibilidade de wedge, certo? Se a gente está pensando em lateralidade, só que olha o tamanho dessa barra. Essa barra ela muda um pouco as coisas, tá? Essa barra ela muda um pouco as coisas. Ela ficou vermelha, por quê? Porque ela mudou a estrutura do preço, certo? Ela mudou a estrutura do dia, ó. Ela fez uma mínima mais baixa e o topo era mais baixo, tá? Então, como eu uso o marcador de topos e fundos dentro de uma proporção, ela vai te dar a ideia de que a estrutura mudou. Ficou vermelha? Pensa na ideia da estrutura, tá? Ficou azul? Pensa na ideia da estrutura. Algo mudou, então você tem que visualizar isso, tá? Beleza. Aí a barra seguinte fechou como um doji. Aí ela deixou uma certa dúvida, tá? Nessa movimentação. Essa barra seguinte ela acabou com a dúvida. Tá? Pelo 3 minutos aqui deu entrada um pouco mais antecipada. Evitem usar tempos menores que os 5 ou 3 minutos, tá? 3 minutos dá gatilhos um pouco mais rápido, mas a leitura de contexto também precisa ser igualmente, né, interessante, tá? Ela precisa ser rápida, certo? Para melhor tomada de decisão. Beleza, mas se você entrou aqui com o stop aqui, né, você pegou praticamente a melhor, né, movimentação do dia, pagou 1000 pontos, tá? Até esse primeiro fundo aqui, que era uma wedge, né, mais ampla, tá? Se você ligar alguns fundos aqui, ó, tá? Acabou sendo uma região de wedge aqui um pouco mais ampla, tá? Depois você teve essa outra possibilidade de wedge aqui, que é algo um pouco mais próximo. Além disso, né, o que você podia fazer? Você pode e deve trabalhar alvos, tá? Aqui inicialmente, ó, só o alvo do intraday, ó, primeiro alvo, segundo alvo, já deu o terceiro alvo e rompeu. Beleza, a gente vai ter que expandir isso daqui. Então o que a gente tem? A gente tem o primeiro alvo desse rompimento aqui, tem rompimento, tem gap, né, como a gente já conversou, e tem também o alvo, né, o segundo alvo dessa movimentação, que ficou devendo ali por alguns poucos ticks, tá? Então aqui teve uma wedge com fundo duplo, e aí, pessoal, aquilo que a gente havia conversado do M60, essa movimentação aqui, ela muda o mercado. E essas movimentações vocês precisam dar as devidas atenções, porque elas não ocorrem o dia inteiro, mas quando elas ocorrem, vocês têm que aproveitar, tá? Então, ó, eu tenho mínimas cada vez mais baixas, eu estou falando de barras, tá? O preço não está vindo acima de barras, ou seja, não está tendo correção. O preço está descendo. Aqui foi a H1, primeira tentativa de correção contra toda essa perna. É muita energia vendedora contra uma movimentação de alta. Então é mais provável que você vai encontrar venda por aqui para buscar uma nova mínima. Que nova mínima? A mínima do fundo anterior. E aí teve, né, inclusive se você liga mínimas próximas aqui, essa região de wedge, né, seria um bom alvo para você realizar lucro, tá? E aí aqui, realizando lucro, né, você encerra a sua operação, porque aí você tem 1, 2, 3 puxadas, e aí se você for vender, você tem que vender alto. E aí a gente sempre repete, né, vendas, elas sempre são interessantes com barras que rompem. Essa barra, ela rompe. Essa venda aqui, qual que era a sua premissa? Que o preço viesse fazer nova mínima, tá? Para quê? Para que mantivesse uma estrutura de baixa. Só que ela era uma venda um pouco mais arriscada. Por quê? Porque você tem 3 puxadas. Ainda não eram as 3 do intraday, né? Porque essa mínima aqui é do dia anterior. E aqui ela te leva realmente para 3 puxadas dentro do intraday, para a movimentação mais próxima de você, né? E aí você consegue ver que você tem 3 puxadas, certo? Você tem uma, você tem correção, você tem 2, você tem 3. Aí a partir daqui já fica um pouco mais complicado realmente você pensar em venda, tá? Ele não deu mais a oportunidade de vender assim. Ele acabou entrando nessa lateralidade de horas, né, de movimentação. Formou nova lateralidade. E o que é interessante, né, você observar e marcar a lateralidade. Lateralidade, pessoal, são regiões de acumulação. O Brooks ele fala que o mercado ele transita de lateralidades para tendências. Aqui você teve uma falha de wedge você espera o quê? 2 pernas de baixo. Ele deu, inclusive, ó, 3, tá? 3 pernas de baixo. Depois disso daqui, ele iniciou uma lateralidade, tá? Ficou todo esse tempo aqui, praticamente de meio-dia, né, até quase 16 horas em lateralidade, sem apresentar comportamentos diferentes do preço.
É sempre interessante você pegar máximas, sabe? Esses exercícios você tem que repetir, né? Tem uma, tem duas, tem três puxadas. Opa, eu posso inclusive replicar esse canal aqui, ó, com a mínima da movimentação. Canais de alta, né, podem ser boas bandeiras de baixa, né? Normalmente ele não rompe para cima, ele rompe para baixo, por probabilidade trazida pelo Brooks, certo? Dentro da movimentação anterior a gente está em cima do 61.8, né, se você apenas trouxer isso daqui para cá, certo? Ficou ainda alguns gaps abertos, não temos leitura de pressão, tá? Temos fechamento aqui mais em lateralidade, então aqui não tem muitas coisas aqui para a gente estar realmente analisando. Tem dias que a gente consegue ver algo um pouco mais claro. É como o do final de semana, né, que você teve aquele fechamento ali, e naquele fechamento a gente conseguia ver a forte pressão do M60. Hoje não temos aquela mesma leitura. Temos aqui agora uma boa região de lateralidade, e se a gente pensar em toda essa movimentação aqui, ó, todo esse retângulo aqui como uma grande lateralidade, tá? Isso aqui, ó, certo? A gente está próximo do meio dele, tá? Então a gente não está numa localização muito legal. Então se ele abre com gap de alta, ele pode corrigir, fechar aqueles gaps lá que a gente conversou, tá? Abrir com gap de alta que ele pode nos levar ao quê? A um FAB 4, certo? Acima da MM200, você pode corrigir até MM200, levar a movimentação até aqueles fechamentos de gap do diário, do 60, e aí depois apresentar um comportamento mais lateral, tá? Não é o melhor cenário nos tempos maiores, né, pessoal, como a gente conversou. Se você olhar os 60 minutos, né, do índice, ele também está numa movimentação que nos parece um pouco mais lateral. A média móvel de 50 está flat. O preço não está trabalhando acima ou abaixo das médias, ele está trabalhando ao meio das médias. Então, são características de mercado um pouco mais lateral. Tá? Então, ele pode fechar gaps e depois apresentar um movimento, né, um pouco diferente disso. Beleza? Então, mais cautela, né, em dias de lateralidade. Esse dia aqui foi um dia que daria para acreditar, né, para pegar uma movimentação melhor na ponta vendedora. Esse dia aqui já não está mais tão interessante, por conta do 60, por conta do diário, tá? Então tem dias que você tem melhor proporção, como falei, hoje teve gatilho de venda aqui, né? Ele abriu até numa localização legal, e aí fazia sentido, né? Você optar por trabalhar melhor a ponta vendedora, né? Como eu falei, ó, nos 3 minutos, né, que é um time frame que é o menor time frame que o Brooks recomenda, né? Você teria tido gatilhos mais rápidos aqui dentro da lateralidade, tá? Teria tido esse, né, que ele rompe já algumas barras, e aí você acaba tendo um pouco mais de gatilho, mas é legal que você tenha uma leitura de contexto um pouco mais também bem formada, beleza, pessoal? Aqui as três puxadas também ficam bem evidentes, tá? E aí aqui as outras três puxadas, né? Então, mas o ideal é que você mantenha ou 3 ou 5, né? Mas com o acompanhamento do 15, como a gente conversa, com o acompanhamento do 60, tá? E na abertura é bom olhar o diário, né? Porque às vezes você tem um gatilho de compra ou um gatilho de venda. E aí, às vezes, você vai poder aproveitar isso também, beleza? Então, para o dia de hoje era isso, tá? Eu vou tentar ser mais breve, ainda fiquei em 18 minutos ainda, eu acho que está um pouco longo. A ideia era que os fechamentos ficassem em 10, 12 minutos. Mas aí, às vezes, eu acabo falando de contexto ali, eu acho importante passar essas coisas para vocês. E para o dia de hoje era isso. Eu vou manter o canal, pessoal, com uma espécie de mentoria, tá? Gratuita ali. Aos finais de semana ali eu vou gravar algumas aulas, vou fazer um recap um pouco mais longo e vou pegar algumas partes da metodologia do Brooks que eu estudo e vou trabalhar essa parte da metodologia ali com vocês. Aí nos finais de semana vai ter vídeos um pouco mais longos e trabalhar dentro da metodologia do Brooks, né? Alguns pontos que eu nunca conversei, né? Que às vezes é escalada, tá? De maneira profissional, scalp, dentro da visão do Brooks, algumas coisas ali dos pontos dos livros ali que eu acho interessante ali, eu vou acabar relendo ali e trazendo alguns conteúdos aí interessantes para vocês, beleza? E o custo disso, né, para vocês é o like. Se gostou, né, pessoal, deixa o like, agradeço a participação, espero que tenham ido bem hoje, valeu e até mais.